Estamos apresentando o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu havia dito, já começo aqui convocando você para a segunda edição do seminário Eu Tenho um Chamado, que eu estarei ministrando com a graça de Deus no mês de dezembro deste ano. E neste congresso eu tenho um chamado, além de eu estar ministrando a palavra, além de estar trazendo algo de Deus para a sua vida, eu vou estar neste seminário, dentro dele, fazendo uma escola de profeta, como você queira chamar. Neste congresso, eu vou estar fazendo um curso de preparação de obreiro que quer estar à frente de um trabalho evangelístico, quer estar à frente de uma frente evangelística, quer assumir o chamado de Deus para a sua vida, quer dirigir uma igreja, não é? Neste congresso eu tenho um chamado, eu vou estar fazendo uma ação multidisciplinar. Eu vou estar ministrando a palavra, eu vou estar fazendo um curso de formação de obreiros, eu vou estar dando a você estratégia pastoral, né? Eu vou estar dando a você, inclusive, se você abraçar a visão, né, a oportunidade de você desenvolver uma frente evangelística e, de acordo com o mandamento, vou estar lhe credenciando pela Convenção Interdenominacional de Ministros Evangélicos, a COIDEM, da qual eu sou presidente, tá certo? E no decorrer da desenvoltura do seu trabalho, poderia estar ordenando você ao ministério pastoral, evangelístico, missionário, enfim, aquilo que o Senhor tem para a sua vida, meu irmão. Amém? Em nome de Jesus. Para as irmãs, eu posso até fazer essa mesma ministração, mas consagrar a missionária, porque os da Bíblia eu não tenho respaldo para consagrar a irmã ao ministério pastoral. Então eu vou pelo entendimento que eu tenho da Escritura Sagrada, pelo que eu conheço da Escritura Sagrada, né? E aí eu me limito a isto. Respeito quem é pastora, considere tudo, mas eu não ordeno mulher ao ministério pastoral, porque eu não tenho e nem vejo respaldo bíblico para isso. Mas tem algumas amigas pastoras que as respeito, considero e não as desmereço, mas eu não ordeno nenhuma mulher ao ministério pastoral. Amém? Se você que está ouvindo esta convocação, inclusive vou pedir ao meu produtor para editar essa abertura aqui e fazer um vídeo separado desta convocação, né? Você que quer se inscrever neste congresso, que será em dezembro, fala comigo depois pelo WhatsApp 8720-4989, 98720-4989, e aí eu trato com você de alguns pormenores que eu não vou estar trazendo aqui ao ar, tá bom? É pago, pastor? Sim, será pago, tá? Aí eu trato com você aqui no zap desses detalhes, tá bom? Em nome do grande. Será em dezembro, não nos primeiros dias, né? Porque nos primeiros dias o pastor ainda está bastante ocupado, mas será, tudo indica aí, na segunda quinzena de dezembro. Será, tudo indica, na segunda quinzena de dezembro. Amém? O congresso Eu Tenho Chamado, com
todo esse conteúdo multidisciplinar. Ministração da palavra, preparação de obreiro, amém? Consagração ao ministério da palavra em o nome de Jesus Cristo, bem como estratégias pastoral. Tá bom? Glória a Deus. Vamos à ministração da palavra, conforme eu prometi para os irmãos, inclusive no YouTube, Rádio Acorda Bênção, porque eu já estou no YouTube, Rádio Acorda Bênção, já estou no Facebook Acorda Bênção, já estou no Instagram Acorda Bênção, no YouTube, né? Já tem a descrição aí do vídeo, que é de você dedicar-se ao Senhor e não deixar que nada atrapalhe a sua vida, inclusive a sua vida cristã, meu irmão, minha irmã, inclusive a sua vida ministerial. Isso mesmo, nada impeça, nada atrapalhe você neste sentido, né? A sua vida espiritual, louvado seja o nome de Jesus, né? A sua vida ministerial, amém? E a sua vida existencial. Sim, eu me refiro à sua vida existencial, meu irmão, minha irmã, né? No que diz respeito a você viver, no que diz respeito a você viver. Louvado seja o nome de Jesus. No que diz respeito a você respirar, no que diz respeito a você ter uma formação, no que diz respeito a você abrir um comércio, no que diz respeito a você ser feliz, no que diz respeito a você fazer a obra de Deus. Eu quero tratar aqui exclusivamente da sua vida cristã e do fazer a obra de Deus. Amém? Para outra situação, eu terei outro momento. Já que os conselhos, né, que existem por aí na nossa sociedade não permitem que misturemos as coisas. Quem é dentista não pode se misturar com o conselho de médico. Quem é terapeuta, fisioterapeuta, se bem que anda junto, né? Fisioterapeuta com terapia ocupacional. Mas os profissionais estão pelejando para desassociar, porque uma coisa é ser fisioterapeuta, outra coisa é ser terapeuta ocupacional. Né? E como a psicologia não permite que quem é pastor, quem é psicólogo, use, né, das suas ferramentas religiosas, seja qual for a religião que a pessoa pertença, sendo psicólogo, misture as coisas. Então, vamos manter essa decantação aqui nesse momento de ministração da palavra. Louvado seja Deus. No YouTube está assim: dedique-se ao Senhor e não deixe que nada atrapalhe sua vida. E eu quero me referir à sua vida espiritual, à sua vida cristã, ao seu chamado, irmão. O capítulo 7 de Coríntios, talvez muita gente esperasse, ou espere, que eu fale sobre casamento, sobre divórcio. E eu já tenho muitas ministrações sobre isto. Aí, no YouTube, Templo do Corpo de Cristo, Igreja Templo do Corpo de Cristo. Quem não está inscrito nesse canal, se inscreva. Principalmente os que se candidatarem ao Congresso, eu tenho um chamado, se inscreve nesse canal. E no canal Acorda Bênção, que é o canal oficial das ministrações da palavra. Inclusive o conteúdo do Face vai para esse canal. Amém? Louvado seja Deus.
Agora, se você tiver alguma pergunta, você manda um áudio para mim e eu respondo a sua pergunta aqui no programa. Não nessa live agora, que essa é a da administração da palavra, mas eu respondo aqui neste e ou em outro programa. Quando eu estava relendo 1 de Coríntios 7, para trazer esta ministração, o que o Espírito Santo trouxe como lupa, assim para mim, foram os versículos 17, 20 e 24 e 35, que diz assim: e assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou, é o que ordeno em todas as igrejas. Palavras de Paulo. Versículo 20 do capítulo 7 de 1 Coríntios. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Versículo 24. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Versículo 35. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para que é decente, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. E aí me veio essa frase: dedique-se ao Senhor e não deixe que nada atrapalhe sua vida. Em todos os sentidos e aspectos, mas eu quero focar sua vida cristã. E quero focar sua vida ministerial, sabe? Por que isso, pastor? Porque Paulo, quando trata aqui, respondendo aos crentes em Coríntios sobre o casamento, a gente vê que o casamento de muitos cristãos era o que estava sendo imbróglio, era o que estava sendo aparentemente o impedimento deles viverem cristianamente e viverem dedicados ao Senhor. Havia um problema de marido não cuidar bem da mulher, não dar devida atenção, bem como ser agressivo, ser violento, talvez de forma só verbal, ou então com agressão física mesmo, não é? Ou alguma, como já é tratado hoje, alguma agressão, alguma violência emocional, alguma violência psicológica. Poderia ser que tivesse havendo isso. Como também algumas mulheres, tornando a vida de alguns homens difícil, né? Por se negarem aos seus maridos, bem como não lhes pagar a devida benevolência, é a expressão que está escrita aqui no versículo 3, e, enfim, também haver um problema de intriga, de conflito, né? Bem como isso entre casais supostamente convertidos, né? Mas havia também casais que a mulher era descrente e em outro casal o marido era descrente. Então isso era também um problema que a igreja de Coríntios vivenciava, ao ponto de Paulo dizer que por ele, né, versículo 7, todos os homens fossem como ele, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Por isso que ele fala que os solteiros e as viúvas lhes é bom ficar, disse Paulo, como eu. Ou seja, solteiro, né? Como ele diz também que
Se você está livre de homem e de mulher, permaneça assim, né? Mas, se você não pode conter-se na carne, é bom que se case, para não se dar a prostituição. Quem se preservar virgem, o homem ou a mulher, diz Paulo, fará bem. Né? Se alguém julga tratar dignamente a sua virgem, e se tiver passado a flor da idade, e se for necessário, faça ao tal o que quiser. Não peca se casar, ele diz. Né? Mas Paulo diz que queria ele, Paulo, que todos estivessem sem esse cuidado, sem essa preocupação. Por quê? Porque o solteiro cuida das coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor, e ao casado das coisas de casado, em como há de agradar a mulher, e concomitantemente a mulher agradar ao homem. Paulo enfatiza que a responsabilidade do sucesso do casamento é dos dois, não é só da mulher, não é só do homem, é do homem e é da mulher. Se há um problema, a culpa é dos dois. A culpa não é só do homem, a culpa não é só da mulher, a culpa é dos dois. Não é? Quando eu leio esse capítulo, eu me lembro que estávamos fazendo uma frente evangelística em um determinado bairro, aqui no Recife, e teve um casal que me procuraram separadamente. Eu já contei isso aqui no programa. O irmão queria que eu fizesse um encontro de casal para que, de certa forma, a mulher dele ouvisse eu dizer, né, o que poderia e o que não poderia ser feito entre eles. Aí, em outro momento, a esposa, sem saber que o marido tinha me pedido, ela me pede também que eu faça um encontro de casais, para que, obviamente, o marido ouvisse da minha boca o que não pode, o que pode, outro que não pode. E eu sei disso porque depois eu precisei conversar com os dois. Né? Mas quando cada um veio a mim em momentos diferentes fazer essa solicitação, eu disse, seja assíduo nos cultos da igreja, seja assíduo nos cultos da igreja. Disse isso para um, disse isso para outro. Porque aí, nos cultos, você vai aprender a ser cristão, você vai aprender a se espiritualizar, você vai saber como conduzir seu casamento, meu irmão, minha irmã. Né? Aí chegou ao ponto de eu ter que conversar com os dois, porque começaram a ter conflitos que já vinha acontecendo, maiores, pesados, né? E até quando eu os pastoreei, os deixei bem. Não sei como é que estão hoje. Mas, voltando ao assunto aqui, eu não vou tratar de casamento, nem vou tratar de divórcio, porque o que já está na Bíblia já está bem claro. Em outros momentos já expliquei, como já disse, está no YouTube Igreja Templo do Corpo de Cristo, está no YouTube Acorda a Bênção. Né? Então, não tem aqui o que botar pano morto, não tem o que remendar aqui, porque o pessoal fica querendo saber se pode se divorciar, se não pode, se pode casar de novo. À luz da Bíblia, se quiser se divorciar, se divorcie. Né? Quiser se separar, se separe. Só não pode casar de novo. Pronto. É o que se encerra neste capítulo. Né? E até pode casar de novo, se um dos cônjuges morrerem, porque estão ligados à lei enquanto os dois estiverem vivos, estão ligados à lei. Por isso que no Velho Testamento era que o homem que adulterasse, né, fosse morto ele e a adúltera, porque o cônjuge inocente já ficava livre para casar de novo. Né? A lei é pesada, mas a graça também é pesada. Né? Pois bem,
O que Paulo, inclusive, se utiliza da situação aqui é para dizer aos irmãos, em outras palavras, que se dediquem ao Senhor. Em se dedicando ao Senhor, porque dedicar-se ao Senhor implica em espiritualizar-se. E em se espiritualizando, você resolve o seu problema de carnalidade. Você resolve o problema de conflitos, de briga, de guerra, seja por qualquer coisa, inclusive o sexo. Né? Você passa a compreender, você passa a entender, você passa a aturar, você passa a suportar, para que, inclusive, a incontinência, que é instrumento de Satanás para tentar, ela caia por terra. Porque quando o cônjuge, um se nega ao outro na assistência sexual, defrauda um ao outro, Paulo diz, o que nega assistência está expondo o outro à incontinência de Satanás. Mas se esse que está sendo exposto à incontinência de Satanás se espiritualizar, claro, isso não pode ser sempre. Né? Inclusive, Paulo diz aqui no versículo 5 que é necessário que haja um consentimento mútuo por algum tempo para se aplicar a oração, quando o cônjuge chega para o outro e diz, a gente não vai ter relação agora, por um tempo, tá? O outro concorda, beleza. Se não concordar, é bronca. E isso estava sendo um problema na igreja de Corinto, porque isso estava influenciando na dedicação de ambos ao Senhor. Isso estava sendo um problema. Não é? Na dedicação ou do homem ou da mulher na obra do Senhor. Isso atrapalha. Isso atrapalha. Atrapalha a mente. O caba já fica abusado quando a mulher não faz sexo com ele. A mulher também fica abusada quando o homem não faz sexo com ele, né? com ela. Quando ela não é assistida, ela não recebe carinho, ela não tem a sua vontade ali satisfeita, ela fica abusada também, do jeito que o homem fica, a mulher fica. Porque do jeito, o que eu vou dizer aqui é coisa para pessoas adultas, tá? Do jeito que o homem deseja, a mulher deseja. Os estudiosos do assunto sabem, falam isso. Do jeito que... É porque eu não quero usar uma expressão aqui, que aí, de repente, tem crianças me ouvindo, me assistindo, e sempre tem criança me ouvindo, me assistindo. Mas do jeito que o homem deseja, a mulher deseja, tem desejo pelo homem. Então, quando há uma negligência de ambas as partes, isso acaba irritando. E irrita quando a pessoa não tem maturidade, irrita quando a pessoa, sobretudo, não está espiritualizada. Paulo chama a atenção dos irmãos aqui exatamente para versículo de número 35, unir-se ao Senhor. Unir-se ao Senhor. Sabe o que é unir-se ao Senhor, irmão? É estreitar a relação com o Senhor. É estreitar a sua vida com Deus. O foco aqui é agradar ao Senhor. Você que é marido, você que é esposa, se você não está atendendo a sua mulher, se você não está atendendo o seu marido, você não brinque com isso não, porque isso é muito sério. Você está desagradando a Deus. Você está em pecado contra o seu cônjuge e está em pecado contra Deus. Não é?
E tem que se resolver isso, porque senão vai virar um inferno a vida de um e a vida de outro. Vai virar um inferno. E se está pensando em se separar, vai virar mais de um inferno. Serão 2 infernos, ou 3, ou 4. Aí vai depender também da quantidade de filhos que vocês tiverem. Além da vida de vocês tornarem-se um inferno. Porque vocês vão desejar, sabe? Vão desejar um carinho, vão desejar uma assistência. E como vão se virar se não forem uns com os outros? Ah, pastor, eu arrumo outro. Ah, pastor, eu arrumo outro. Vai estar se colocando em adultério, vai estar se colocando em prostituição, vai estar se colocando em fornicação, vai estar desagradando a Deus, vai estar pecando contra Deus. Isso é terrível. Isso é terrível. Fora os filhos que vão sofrer. Né? Por isso que Paulo até diz que se a pessoa, se a irmã crente tem um marido descrente e o descrente concorda em viver com ela, não se aparte. Se o homem tem uma mulher descrente e a descrente concorda em conviver com ele, não se aparte. Porque o foco é agradar ao Senhor. E nós estamos perdendo este foco. A gente não está nem aí para o que Deus está achando, para o que Deus está sentindo, para a reação de Deus. A gente não está nem aí para isso. A maioria de nós não está nem se lixando se Deus está se agradando ou não do nosso comportamento, da nossa atitude, do nosso procedimento. Você já parou para pensar se Deus está se agradando, meu irmão, minha irmã, da sua vida? Você é solteiro, você viúvo, você solteira, você casado, você casada. Você já parou para pensar se Deus está se agradando? Você que se separou, será que Deus está se agradando dessa sua atitude? Desse seu comportamento, dessa sua ação, dessa sua iniciativa? Bem, os detalhes é com você e Deus, claro. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que é que eu estava passando, mas aí eu nem sei, nem me interessa saber. Mas aí o que você fez para contornar? Até onde você quis que o casamento continuasse ou fosse interrompido? Ou qual foi se fosse? Ah, pastor, eu já escutei pessoas dizendo, já tentei de tudo, Recentemente eu estava conversando com a irmã, e ela, não, o meu marido está para lá, eu estou para cá, mas a senhora pensa em restaurar o casamento? Penso, não, pastor. Aí já não é comigo, né? Não, porque eu já fiz de tudo, mas ele não mudou. Sim, mas você mudou? Porque nós exigimos muito do outro e não fazemos a nossa parte. Né? É importante, como eu acabei de dizer aqui, que os dois sintam-se corresponsáveis pelo bom andamento do casamento. Eu vejo muitos... Eu falei agora de um jeito de um pastor que ele até fala muito sobre casais. Eu vejo muita gente se candidatando a ser salvador, né, de relacionamentos conjugais. Mas só Deus sabe também o que essa turma passa por aí, né? Só Deus sabe. E de vez em quando a gente vê algumas coisas contrariando o que eles pregam. É porque somos humanos. Somos humanos. Um dia desses, faz alguns meses ou anos, o irmão chegou para mim e disse, pastor Amaro, eu gastei uma fortuna e viajei para um congresso do pastor fulano de tal, lá no estado do sei de onde, e não resolvi o meu problema no casamento. Em menos de meia hora, conversando com o senhor aqui, eu e minha esposa, nós resolvemos uma questão que
quase o nosso casamento se acabava. Mas no dia que o senhor esteve aqui, conversando comigo e minha esposa, nosso problema foi resolvido. Aí quase que eu dizia assim para ele, era para o senhor me pagar mais do que o senhor gastou de viagem e no congresso que foi do pastor fulano de tal. Era para ter me pago, né? Era para ter pago a mim, né? Ou pelo menos dado uma oferta para o programa Acorda a Bênção. Né? Louvado seja Deus. Não se resolve. Eu já disse aqui em outro momento e volto a dizer, não desconsiderando profissionais de diversas áreas, até porque em breve, se Deus permitir, eu também estarei com algumas formações, outras aí. Mas, irmãos, para bem da verdade, quem resolve é Jesus. Basta as pessoas quererem. Se você quiser, você resolve sua vida. Se você quiser, você resolve a sua vida. E resolve na paz, e resolve da melhor maneira. A sua vida conjugal, a sua vida financeira, a sua vida profissional, a sua vida existencial. Até a sua saúde você pode melhorar se você quiser. Ou retardar alguns problemas, ou então reverter alguns quadros reversíveis e irreversíveis. Sim, porque para Deus nada é impossível e tudo é possível ao que crê. Não deixe que nada atrapalhe a sua vida. Dedique-se ao Senhor. Dedique-se ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Dedique-se ao Senhor. Agora, se o outro não quer, aí você não pode fazer nada. Claro, o outro, eu me refiro a outra também. Você não pode forçar ninguém, porque nem Deus força ninguém, mas você não pode deixar de ser feliz. Aí você diz, pastor, eu vou arrumar outra pessoa. Ó, se você trocar de marido, troca de mulher, você só vai trocar o nome, mas você vai ter problema do mesmo jeito. Só vai ter problema do mesmo jeito. A sua felicidade não depende de outra pessoa. Tem que entender isso. A sua felicidade, minha irmã, meu irmão, não depende de outra pessoa. Você tem que procurar ser feliz com o Senhor. Sei que quando a gente ama, quando a gente gosta, quando a gente deseja, e essa pessoa que a gente ama, deseja, gosta, projetou a vida para terminar a vida com ela e ela não está por perto, a gente sofre. A gente sofre, meu Deus, como a gente sofre. Não é? Mas tem que viver. E se você observe que quem está pelo YouTube, está vendo aí, dedique-se ao Senhor. A dedicação ao Senhor é tudo. Vai ajudar você a superar perda, seja por morte ou perda em vida. De repente, perder por morte é até menos mal, né? Porque você está livre, né? Mas se você também ficar preso a quem morreu, não é bom. Não é bom. Né? Mas perder em vida é péssimo também. É horrível. Porque você gosta, você ama, você quer estar perto. Mas você não pode forçar nada. Nem Deus. Eu já mostrei aqui que orações que dependem, orações cuja resposta depende da vontade de terceiros, nem sempre os resultados são positivos, porque Deus não pode negar-se a si mesmo. Eu mostro isso quando a gente lê 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo... É 1 Timóteo? Não. É 2 de Timóteo, capítulo 2, 2 de Timóteo, capítulo 2, verso 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Ou seja,
Ele não pode contrariar princípios que ele estabeleceu como livre-arbítrio, que é o direito que cada pessoa tem de fazer suas escolhas. Algumas pessoas concordando ou não, a Bíblia mostra que o homem tem livre-arbítrio. Agora, cada um vai responder a Deus pelas suas decisões, escolhas. Vai prestar conta a Deus. Seu marido que lhe deixou vai prestar conta a Deus. Sua mulher que lhe deixou vai prestar conta a Deus. Você que deixou sua esposa vai prestar conta a Deus. Você que deixou o seu marido vai prestar conta a Deus. Por isso que a chamada de Paulo aqui é de dedicar-se ao Senhor. O que Paulo estava querendo aqui falar com a igreja de Coríntios era que esses problemas eles resolvessem. Por isso que Paulo diz, era melhor que ficasse só. Se você não queria viver até o fim, é o que Paulo está dizendo em outras palavras, era para ter resolvido lá atrás, quando era solteiro, quando eram solteiros. Não era para resolver depois que casou. Depois que casou, Paulo diz, tem que ficar até o fim. Claro, está até o fim em paz, está até o fim na bênção. Não é? Porque Paulo até autoriza que se separem, mas que em se separando não pode casar novamente. Por isso que ele diz, se apartar, fique só ou se reconcilie. Verso 11. Isso é para o homem e para a mulher. Então se resolvam. Porque isso está atrapalhando a obra de Deus. Está atrapalhando a vida de vocês, a vida espiritual de vocês. Dedique-se ao Senhor. E eu quero terminar essa fala dizendo isso a você, meu irmão, minha irmã. Dedique-se ao Senhor. É um casal, dediquem-se ao Senhor. Porque se um se dedica ao Senhor e o outro não, tem conflito. Mas dedique-se ao Senhor para se espiritualizar, para você entender o que não se dedica, entender o que está na carne, entender o outro. E é o irmão com a irmã e a irmã com o irmão. E independente um do outro, a dedicação é individual e ela é necessária para que haja essa espiritualização e esse poder da sobriedade, do equilíbrio, do controle. Para chegar nesse nível, a minha fala, é importante também a maturidade, é importante também a vida. Por isso que é importante não casar tão jovem, mas também não é casar tão velho, né? Mas quando estiver, no mínimo, mais maduro, sabe, irmãos? Para encarar a realidade. Ou então procurar conhecer. Eu estava dizendo no curso de psicologia, numa aula que a gente estava tendo, que é importante as pessoas, antes de casar, buscar conhecer algumas coisas, inclusive também sobre transtornos emocionais, transtornos de personalidade, ou então sobre taxas hormonais. Importante conhecer pelo menos isso. Importante conhecer pelo menos isso, porque dependendo de como estejam as taxas hormonais das pessoas, elas podem mudar de humor, ou então ter um comportamento que parece aversivo, e não é. E não é. É necessário que uma mulher e um homem entenda quando o seu cônjuge trabalha de noite e dorme pouco. Ele ou ela vai ser uma pessoa, às vezes, mal-humorada. Eu digo às vezes, porque eu sempre trabalhei de madrugada e nunca fui mal-humorado. Eu sempre fui chato.
Mas mal-humorado é uma raridade eu ficar mal-humorado, é uma raridade. Mas também quando eu fico mal-humorado, sai de perto de mim. Né? É importante compreender esse detalhe. E as pessoas, por isso que é importante essa maturidade, porque aí tem as leituras, tem as experiências, tem os episódios que fazem você abrir seus olhos para determinada situação de enfrentamento num relacionamento. Mas, se dedicar ao Senhor, muita coisa vai se resolver. E eu quero terminar dizendo isso. Dedique-se ao Senhor e não permita que nada atrapalhe sua vida. Levante a sua cabeça, dedique-se ao Senhor, siga em frente, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu vou continuar no YouTube, Rádio Acorda Bênção, vou continuar no Instagram, vou sair do Facebook, porque essa é a live da ministração, mas daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto para interagir com vocês. Amém? Do Facebook. Glória a Deus.